Olá pessoal, aqui é a professora Bárbara. Sejam bem-vindos a mais uma aula da disciplina de Microbiologia e Parasitologia. Hoje nós vamos falar sobre os nematódeos, que são vermes que causam várias doenças nos seres humanos. E nós vamos ver as características e algumas dessas doenças. Os nematódeos são vermes de corpo alongado e cilíndrico, bem fininhos, com extremidades ainda mais afiladas. São eucariontes, ou seja, suas células possuem um núcleo que armazena o material genético. São seres pluricelulares, ou seja, o corpo deles é constituído por um conjunto de células, assim como nós. E são heterotróficos, não produzem o próprio alimento. Eles necessitam de um outro ser vivo para poder se alimentar. Podem ser de vida livre ou parasitas. No caso, os de vida livre, eles vivem no ambiente sem causar danos aos demais seres vivos. E os parasitas são aqueles que causam doenças, tanto nos animais, nos outros animais, como nos seres humanos. São encontrados em água doce, salgada, ambientes úmidos e, para aqueles que são parasitas, são encontrados no interior de outros seres vivos. A reprodução deles é do tipo sexuada, ou seja, é necessário que haja presença de gameta masculino e feminino para que ocorra a reprodução. Nós vamos ver agora uma das parasitose mais comum causadas pelos nematódeos, que é a ascaridíase. O agente etiológico é Ascaris lumbricoides, conhecida popularmente como lombriga. É uma infecção muito comum, principalmente na infância, devido aos hábitos de higiene das crianças não serem tão eficientes como os dos adultos, a mania de pegar no chão, colocar a mão na boca, sem higienizar as mãos. Então, nós temos aqui uma amostra dessa Ascaris lumbricoides. A maior é a fêmea, certo? Essa menorzinha aqui é o macho. Vocês estão vendo que eles têm um corpo cilíndrico, como se fosse uma caneta, porém as suas extremidades são mais afiladas. Essas são características gerais. No caso, não são só a Ascaris lumbricoides que apresenta esse corpo cilíndrico e afilado nas extremidades, são todos os nematódeos. A transmissão da ascaridíase, ela ocorre através da ingestão de água ou alimentos contaminados por ovos de Ascaris lumbricoides. Nós temos aqui nessa imagem o ciclo da Ascaris lumbricoides no ambiente. Então, se inicia aqui. Os vermes adultos vivem no intestino de uma pessoa contaminada. Quando essa pessoa ela deposita as fezes em locais abertos, os ovos da Ascaris lumbricoides pode contaminar tanto o solo como a água de rios e lagos, poços que estiverem próximos às fezes, ou a água da chuva pode levar essas fezes para locais mais distantes e acabar contaminando solos e águas também. Se tiver plantações próximas, hortaliças, frutas, podem também ser contaminadas por esses ovos. Quando a pessoa vai ingerir esses alimentos e não faz a higienização correta, ou não cozinha esses alimentos de forma correta, ou come eles crus, eles podem se contaminar então, porque esses alimentos podem conter ovos de Ascaris lumbricoides. Nessa imagem aqui, nós temos o ciclo da Ascaris lumbricoides dentro do corpo, depois que os ovos são ingeridos. Então, aqui, ingestão de água ou de alimentos contaminados. Depois que esses ovos eles entram dentro do corpo,
as larvas elas são liberadas, os ovos se rompem e as larvas saem de dentro dos ovos e migram para o intestino. Quando chega no intestino, essa larva perfura o intestino e cai na circulação sanguínea. Daí ela migra para outros órgãos como o coração e os pulmões. Quando chega nos pulmões, essas larvas elas migram para a região dos alvéolos pulmonares. Essas larvas elas permanecem um tempo nos alvéolos, se nutrindo absorvendo o oxigênio presente lá, e aí elas crescem, e só então é que elas vão migrar para a região da boca. Então elas passam pela região da faringe até chegarem à boca. Quando chegam na boca, elas são engolidas novamente, indo então em direção ao intestino. Quando chega na parte do intestino, ela passa pelo esôfago, vai para o estômago, então alcança o intestino e se tornam adultos. Ao se tornarem adultos, elas se reproduzem e eliminam seus ovos através das fezes dessa pessoa contaminada. E então, essas fezes são depositadas no ambiente e o ciclo se reinicia, ok? Aqui nós temos a descrição detalhada do ciclo que eu falei no slide anterior, certo? Nessa imagem aqui, podemos ver uma lombriga no intestino humano. Nessa outra imagem aqui, nós temos uma quantidade excessiva de lombrigas sendo retiradas do intestino. Lembrando que para chegar nessa situação, nessa quantidade aqui, é necessário que passe algum tempo desde a contaminação e que a pessoa não realize o tratamento, mesmo sentindo alguns sintomas, ela ignore. Então, os vermes eles vão se reproduzindo dentro do corpo. Na maioria das vezes, a ascaridíase ela é assintomática, certo? Principalmente na fase inicial. Quando apresenta sintomas, ela pode ocorrer dor abdominal, flatulência, que é o excesso de gases, cólica, diarreia, náuseas, vômito e presença de verme nas fezes. Esses vermes também, eles podem sair por outros orifícios, como nariz ou boca. Porém, é mais comum que elas sejam expelidas através do ânus. Quando as larvas estão nos pulmões, podem ocorrer tosse seca, dificuldade respiratória e febre. Algumas reações como alergias, pneumonia e choque anafilático, que é uma reação grave, uma reação alérgica grave, que pode causar o fechamento da garganta, um edema na região da laringe e impedir que o ar passe. Embora essas reações elas sejam mais raras de acontecer devido às Ascaris lumbricoides, pode acontecer. Nas crianças, grandes infestações podem causar oclusão intestinal, como nós vimos na imagem anterior, aquela quantidade de vermes, se chegar a uma quantidade excessiva, pode causar a oclusão intestinal, não somente em crianças, em adultos também, o que pode inclusive levar à morte do indivíduo. O tratamento para a ascaridíase é feito através de vermífugos, que são medicamentos para combate de vermes. Lembrando que não é qualquer tipo de vermífugo que vai matar a Ascaris lumbricoides. Para cada tipo de verme tem medicamentos específicos, então só o médico poderá dizer qual é o mais indicado. E a prevenção é lavar bem os alimentos antes do consumo,
principalmente aqueles alimentos que serão consumidos crus, como as hortaliças e frutas. Higienização correta das mãos, manter o local de preparação dos alimentos sempre limpo, antes e depois da manipulação desses alimentos, porque uma superfície contaminada com ovos pode contaminar outros alimentos, e as mãos também, e utensílios como facas e tábuas. Beber apenas água filtrada ou fervida e manter a higiene pessoal em dias, como cortar as unhas, manter as unhas sempre limpas, assim como as mãos. Então, finalizamos ali sobre a ascaridíase. Vamos falar agora sobre outra infecção, outra verminose bastante comum, que é a enterobiose, também conhecida como oxiurose ou caseira, popularmente chamada. O agente etiológico da enterobiose é o Enterobius vermicularis, que são esses vermezinhos aqui, são bastante pequenos em comparação aos outros vermes. As fêmeas medem cerca de 20 milímetros, enquanto os machos são ainda menores, cerca de 15 milímetros. A transmissão da enterobiose, ela ocorre através da ingestão de água e alimentos contaminados, uso de roupa, mesma toalha ou dormir na mesma cama de pessoas contaminadas, brincar com brinquedos ou objetos contaminados com o verme ou seus ovos, sentar no vaso sanitário contaminado. Sem contar que a pessoa também pode se reinfectar através de hábitos como, por exemplo, coçar a região anal, que é um dos sintomas dessa verminose, e não higienizar corretamente as mãos ou as unhas. Após esse ato, acaba contaminando então outros alimentos e se reinfectando ao ingerir esses alimentos contaminados. O ciclo da enterobiose. Então, após a ingestão desses ovos, eles se eclodem no estômago, eles se abrem e as larvas saem e passam a viver no intestino grosso. As fêmeas, elas migram para a região perianal, que é a região do ânus, liberando diversos ovos nas fezes para o ambiente, podendo contaminar outras pessoas. Durante a noite, as fêmeas elas migram para o orifício retal, onde causam irritação e coceira. Ao coçar o ânus, os ovos e os vermes adultos são introduzidos nas unhas, como eu havia falado no slide anterior, e o indivíduo pode então infectar objetos e alimentos. Se outras pessoas tocarem nesses objetos ou ingerirem esses alimentos sem a lavagem correta, elas se contaminam, inclusive o próprio indivíduo pode se reinfectar. Então, aqui nós temos uma imagem desses oxiuros ou enteróbios vermiculares na região do ânus. No período da noite, essas larvas elas migram para essa região, certo? E causa bastante coceira. Os sintomas da enterobiose, os mais comuns são coceira no ânus, principalmente durante a noite, além da coceira anal, que muitas vezes é intensa e pode provocar lesões devido ao trauma de coçar. Essas lesões elas podem ser infectadas por outros micro-organismos, como bactérias, e desenvolver, então, infecções secundárias, sendo necessário, então, o uso de medicamentos
como antibióticos, além do medicamento vermífugo. E outros sintomas são enjoo, vômito, dor na barriga, cólica intestinal e pode haver sangue nas fezes. Pacientes do sexo feminino pode ainda desenvolver um outro quadro da doença, que é a contaminação dos órgãos, como a vagina, devido à proximidade desse órgão com o ânus, e apresentar sintomas, além de todos esses aqui comuns, elas podem apresentar sintomas como corrimento vaginal, devido à infecção do enteróbios na vagina. O tratamento para a enterobiose ele pode ser feito através de lavagens intestinais, em conjunto com a ingestão de medicamentos vermífugos. A prevenção consiste em beber água filtrada ou fervida, lavar bem os alimentos, principalmente os que serão consumidos crus, manter as unhas cortadas e higienizadas, trocar roupas de cama e toalhas regularmente, higienização correta das mãos e evitar o uso de sanitários públicos. Lembrando, gente, que todas essas verminoses que nós vimos até agora, elas têm cura, certo? Em casos mais graves, como a gente viu ali na ascaridíase, que pode ocorrer a oclusão intestinal, o indivíduo ele pode vir a óbito, claro, mas se tratado principalmente no início, todas essas verminoses, elas têm cura, certo? Vamos ver agora outra infecção bastante comum também, que é a ancilostomose, conhecida popularmente como amarelão. Esse nome amarelão, ele se refere à cor que o indivíduo infectado ele apresenta. Essa cor ela é resultado de um quadro de anemia provocado por esse verme, onde ele se alimenta do sangue do hospedeiro, e ele também pode levar o indivíduo a perder sangue através das lesões que são causadas na mucosa intestinal, onde o parasita se fixa, certo? O agente etiológico ou agentes etiológicos causadores da ancilostomose é o ancilostoma duodenale e o Necator americano, onde vocês estão vendo a imagem deles aqui, ó. Essas diferenças entre um e outro só são vistas através do microscópio, certo? Eles têm uma diferença principalmente na região da boca, como vocês estão vendo aqui. A parte da ventosa, que é onde eles se fixam na parede do intestino. Nós temos um ancilostoma visto aqui, ó, pelo microscópio. A transmissão da ancilostomose se dá através do contato direto da pele com o solo contaminado, geralmente pelos pés. Pode acontecer também pela mão, ou também por ingestão acidental da larva presente no ambiente, geralmente por mãos contaminadas pelo solo que vão à boca sem terem sido lavadas. Apenas 5 minutos de contato direto da pele com o solo contaminado é suficiente para a larva conseguir penetrar no nosso organismo. E ela penetra na pele íntegra. Não é necessário que a pele apresente lesões, certo? Esse parasita, ele consegue penetrar na pele íntegra. Nós temos então aqui o ciclo da ancilostomose. Após penetrar a pele, a larva ela alcança os vasos sanguíneos e viaja até os pulmões, onde permanecerá lá por alguns dias. Quando o paciente tosse, o parasita, então, ele pode ser lançado em direção à cavidade oral, sendo então deglutido.
Se a contaminação inicial ela não tiver sido pela pele, mas sim por ingestão acidental das larvas através de alimentos contaminados, por exemplo, essa primeira parte do ciclo, onde ele viaja até os pulmões e fica lá alguns dias, ela não vai existir. O parasita ele segue direto para o aparelho digestório, certo? Direto para o intestino. Quando é através da pele, então passa por essas etapas aqui. E quando ele tosse, que o parasita é lançado em direção à cavidade oral, ele é deglutido. Ao ser deglutido, a larva passa pelo estômago e se aloja no intestino delgado, onde irá amadurecer até a forma adulta do verme. Então, 5 a 8 semanas após o paciente ter sido contaminado pela primeira vez, a fêmea do ancilostoma duodenale ou Necato americanus passa a produzir milhares de ovos que serão lançados ao ambiente pelas fezes, reiniciando o ciclo de vida do parasita. Nós temos aqui uma imagenzinha mostrando esse ciclo de transmissão de forma resumida. Então, começando aqui, ó, os ovos do parasita são eliminados pelas fezes no solo. As larvas saem dos ovos e permanecem no solo. Essas larvas se desenvolvem e é nessa fase que elas podem contaminar o indivíduo. Quando o indivíduo ele tem contato com esse solo, com presença de larvas através principalmente dos pés, essas larvas penetram na pele. Depois de penetrar a pele, as larvas chegam ao coração e pulmões através do sangue e se instalam no intestino. As larvas tornam-se adultas no intestino e depositam seus ovos, onde serão eliminados através das fezes do indivíduo. E o ciclo se reinicia. Os sintomas. Pequena reação inflamatória no local da penetração do verme, tosse seca, náuseas, vômitos, diarreia, cansaço, aumento dos gases e dor abdominal. O principal problema da ancilostomose é a anemia, como eu havia dito para vocês, que leva a um quadro de desnutrição. Então, esse parasita, ele se fixa na parede do intestino, suga, se alimenta do sangue do hospedeiro e, além disso, pode haver perda de sangue através das lesões causadas por esse parasita na mucosa intestinal. E aí, além de sangue, ele também consome proteínas, levando o indivíduo a um emagrecimento excessivo, além de um aspecto de pele amarelado, fraqueza e um quadro severo de anemia. O tratamento para ancilostoma é igual, seja ela provocada tanto pelo ancilostoma duodenale ou Necato americanus. São feitos através de 2 esquemas com medicamentos específicos. E a prevenção é evitar andar descalço e fazer a higienização correta das mãos, sempre que manipular o solo ou objetos e superfícies que possam estar contaminadas. Ok? Larva migrans. A larva migrans, ela pode causar lesões cutâneas, é chamado de larva migrans cutânea, quando atinge a pele, visceral, quando atinge alguns órgãos, e ocular, quando atinge a região do olho. Os animais domésticos e silvestres, eles possuem muitos parasitas, cujas larvas infectantes só completam o seu ciclo, ou seja, elas só chegam à fase adulta quando alcançam o seu hospedeiro próprio, certo? As larvas desses parasitas, quando infectam um hospedeiro anormal, que é chamado de hospedeiro acidental, inclusive os humanos, elas não são capazes de evoluir nesse hospedeiro para a sua fase adulta.
Então, elas podem então realizar migrações através do tecido subcutâneo ou visceral e produzir síndromes como larva migrans cutânea, larva migrans visceral e a larva migrans ocular. Certo? Como eles não conseguem atingir a fase adulta e completar o seu ciclo, porque o hospedeiro não é o seu hospedeiro natural, eles ficam apenas migrando pelo corpo e causando lesões. A larva migrans cutânea, ela atinge a região da pele, é conhecido popularmente como bicho geográfico, é uma infecção causada pelas larvas de parasitas que vivem no intestino de cães e gatos, certo? É bem comum na infância, porque a criança ela tende a brincar em parques, em jardins e manusear o solo e depois não higienizar corretamente as mãos. Então, essa areia, o solo pode conter fezes de cães e gatos contaminados. O agente etiológico é o Ancylostoma brasiliense ou o Ancylostoma canino. Eles provocam lesões na pele em forma de mapas, como vocês estão vendo aqui na imagem, ó. Essas larvas elas ficam migrando na região subcutânea e provocando essas lesões em várias partes do corpo. Em formato de mapa, por isso que o seu nome é bicho geográfico. A transmissão no homem se dá quando há um contato da pele com o solo contaminado por larvas, habitualmente quando andamos descalços sobre terreno arenoso ou quando manipulamos esse solo contaminado com as mãos. As praias, principalmente aquelas onde há fezes de cães e gatos na areia, são locais propícios para conterem larvas desses nematódeos. Vimos aqui as larvas vistas pelo microscópio, do Ancylostoma brasiliense. Então, os hospedeiros naturais, que são os cães e os gatos, eles depositam as fezes no ambiente, no solo, e essas fezes contendo ovos da Ancylostoma canino ou da Ancylostoma brasiliense. Esses ovos se eclodem no solo e deixam essas larvas livres. Então, quando um indivíduo humano ele vai lá e manuseia esse solo ou pisa no solo contaminado, essa larva ela penetra na pele e fica migrando pela região da epiderme, causando aquelas lesões que nós vimos no slide anterior. Os sintomas incluem lesões avermelhadas e elevadas, coceira intensa no local, que pode facilitar a contaminação da pele por bactérias. Então, às vezes, o trauma na hora de coçar é tão forte que acabam ferindo a pele ainda mais, e bactérias presentes nas unhas pode contaminar a região e desenvolver infecções secundárias e piorar o quadro, como vocês estão vendo aqui, ó. Além das lesões causadas pelo bicho geográfico, há também lesões causadas por bactérias, infecções bacterianas. O tratamento é utilização de pomadas locais nos casos mais brandos por 10 a 15 dias. No entanto, em lesões mais extensas é feita também a administração de medicamentos via oral. Para aliviar a coceira, recomenda-se a realização de compressas de gelo no local. Não é recomendado furar as lesões, porque você pode piorar o quadro, ficando então vulneráveis a mais infecções por outros micro-organismos. A prevenção consiste em evitar andar descalço em locais de transição de cães e gatos, recolha as fezes do seu animal no ambiente e realizar a vermifugação dele conforme a indicação do médico veterinário, ok? Além disso,
ao manipular o solo, que pode conter fezes desses animais, sempre realizar a higienização correta das mãos e usar luvas durante a manipulação. Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, nós veremos mais infecções que são causadas por nematóides e que são comuns no nosso dia a dia, ok? Fiquem com Deus e até a próxima aula.